Eu sou Marilu, tenho 28 anos e trabalho como administrativa de segunda a sexta. Depois do trabalho, quando estava vendo TV em casa, meu celular tocou. Era Bianca, uma amiga que se mudou para cá comigo desde nossa cidade natal. Marilu, você está livre na sexta-feira depois do trabalho? Bianca e eu saímos 1 ou 2 vezes por mês. Vai ter um jantar, quer vir? Eu não tinha planos, então aceitei na hora. Nesse jantar, conheci João Vitor, meu marido, 4 anos mais velho que eu. Nós dois adorávamos viajar e nos demos bem compartilhando histórias de viagens. Depois de trocarmos contatos, João Vitor e eu começamos a nos falar e mandar mensagens todos os dias. Começamos a sair nos nossos dias livres. Passar tempo com João Vitor era muito divertido, parecia que nunca era o suficiente. Depois de 6 meses, começamos a namorar. Como casal, fizemos viagens nacionais e internacionais, criando mais memórias juntos. 2 anos depois, nos casamos. Logo depois do casamento, João Vitor foi transferido e eu deixei meu trabalho para virar dona de casa. Por conta do trabalho de João Vitor numa grande empresa, mais transferências eram esperadas no futuro. Imediatamente, começamos a procurar um novo lugar para morar. Poucos dias depois de confirmar a transferência, Leia me ligou. Marilu, você tem 1 minuto? Quando atendi, Leia disse: Quanto tempo? Tenho uma pergunta. Desde que Thomas machucou a perna, fiquei sabendo pelo João Vitor que vocês vão se mudar para cá. Vocês considerariam morar conosco? É difícil cuidar do Thomas sozinha, seria um alívio ter você aqui. Nos propuseram morar juntos. No começo, recusamos porque a lesão de Thomas não era grave, mas conhecendo o caráter bondoso de Thomas, que não reclamava mesmo sofrendo, João Vitor e eu ficamos preocupados e decidimos morar juntos. Eu já tinha visitado a casa dos meus sogros para reuniões familiares, e era tão grande que pensei que poderia ter uma casa de hóspedes. Meus sogros eram modestos ao dizer que era apenas uma casa de campo, mas claramente era mais grandiosa que outras casas. Uma das razões para decidirmos morar juntos foi que não precisaríamos nos preocupar com o número de quartos. Eu tinha conhecido Thomas várias vezes enquanto namorava João Vitor e nós dois gostávamos de doces. Depois de nos tornarmos amigos falando sobre sobremesas, cerca de 1 mês após nos mudarmos, a lesão de Thomas estava quase totalmente curada. No entanto, enquanto organizava o depósito como exercício leve, infelizmente, um objeto pesado caiu na perna machucada, causando uma fratura. Ele foi atendido imediatamente no hospital, mas precisou de cirurgia e teve que ficar internado por quase meio ano. Depois de completar o processo de admissão no hospital e levar roupas para ele, voltei para casa e encontrei Leia na entrada. Leia, já voltei. Vou começar a preparar o jantar. Como sempre, sorri para ela, mas ela me olhou com desprezo. Quanto tempo vai demorar essa papelada? Sinceramente, sua lentidão é enlouquecedora, disse com frieza. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido e fiquei paralisada. De repente, ela perguntou: Quanto tempo você vai ficar aí parada? Anda logo e começa a preparar o jantar. Leia se plantou na minha frente, imponente e fulminante. Preocupada com as palavras dela, corri para a cozinha para começar a preparar o jantar. Assim que Thomas foi hospitalizado, Leia, que até ontem era gentil, se transformou. Pensei que fosse apenas mau humor, mas a partir desse dia, ela começou a me perseguir pelas costas de João Vitor. Quando Thomas estava em casa, Leia preparava o café da manhã e eu cuidava do almoço e do jantar. Agora, sou responsável pelas 3 refeições e por todas as tarefas domésticas. Leia, por sua vez, deixou de fazer as tarefas e passava mais tempo vendo TV ou dormindo. Quando estava acordada, reclamava que a comida estava salgada demais ou que a limpeza era descuidada. Limpar a casa ocupava muito tempo. O mais difícil era cuidar da horta e do campo. Como morávamos numa área rural, o jardim e o campo eram grandes e capinar era uma luta.
Antes, contratavam um serviço para manutenção, mas agora era tudo por minha conta. Se deixasse uma única erva daninha, Leia brigava comigo. No começo, aguentei, mas temendo não ter tempo para os filhos se isso continuasse, consultei João Vitor. Ele acreditou em mim e avisou Leia. Você nem pensa no seu trabalho insuficiente e coloca João Vitor do seu lado? Se você fizesse as tarefas domésticas com mais eficiência, tudo se resolveria. Quer mesmo me pintar como a vilã? Sinceramente, a partir daí, os insultos dela aumentaram. Não importava o que eu dissesse, Leia não entendia e decidimos nos mudar. No entanto, nos mudamos na temporada de mudanças do começo da primavera, então quase não havia apartamentos disponíveis. Os poucos que tinham estavam muito longe do local de trabalho de João Vitor. Decidimos nos mudar para um apartamento novo que logo estaria pronto e aceitando solicitações. A estação mudou para o verão. Despertei com o canto animado das cigarras e preparei o café da manhã para Leia e João Vitor. Depois de me despedir de João Vitor, tentei voltar para o meu quarto, mas Leia bloqueou a passagem, lançando comentários sarcásticos e reclamando do sabor do café da manhã ou de como os pratos eram mal lavados. Todo dia eu enfrentava essas críticas, e enquanto abaixava a cabeça, ouvi o motor de um carro do lado de fora. Pensando que João Vitor já tinha ido trabalhar, fui de repente empurrada por Leia, caindo fora da entrada e aterrissando de costas. Então, Leia me jogou um saco de lixo e disse: "Hoje é sua vez de limpar o jardim e o campo. Nem pense em voltar para dentro até terminar." Ela riu enquanto trancava a porta. Por mais que eu chamasse, não havia sinal de que a porta se abriria. Fui até a porta dos fundos, que também estava trancada, e ao dar a volta completa na casa, vi que todas as janelas estavam fechadas. Como estava na entrada despedindo João Vitor, eu não tinha nem a carteira nem o celular. Sentindo-me impotente, ouvi a risada de Leia por trás. "Ainda está aí parada? Comece a limpar. Se você se esforçar bastante, talvez eu pense em te dar um pouco de água", zombou Leia da janela da sala. Quando corri até lá, ela fechou a janela e a porta com chave, rindo maliciosamente. Sem escolha, comecei a arrancar as ervas daninhas entre os miados dos gatos. Depois de um tempo, vi Leia sair da sala e me movi para um lugar fora da vista dela. Comecei a pensar nos meus próximos passos. Ficar fora com esse calor intenso poderia me causar um golpe de calor. Pensei em pedir ajuda a alguém, mas os vizinhos estariam trabalhando ou no campo. Considerando o risco de andar até os campos sob o sol, decidi me esconder na sombra até Leia vir verificar. Mas Leia não deu sinais de sair e logo o sol estava diretamente sobre mim. Sem sombra, o sol de pleno verão queimava minha pele sem piedade. Bati na janela da sala, onde Leia estava assistindo a uma peça. Com cara de impaciência, ela abriu a janela e disse: "O que é isso? Você passou 3 horas e só conseguiu isso." Enquanto ela olhava para o jardim, no meio daquele calor insuportável, eu implorei desesperadamente por água e um chapéu. Mas Leia apenas riu de forma zombeteira. "Então arranca aquela erva grande ali, perto da pedra do jardim, e depois eu te dou água." Minha garganta secou e eu me agachei perto da pedra do jardim, tentando suportar as náuseas. No entanto, parecia que meu corpo tinha chegado ao limite e, em vez de me agachar, desabei contra a pedra do jardim. Ao tocar minha cabeça, que doía instantaneamente, vi sangue do lugar onde provavelmente bati contra a pedra. Nesse momento, ouvi o grito de Leia. Ela correu até mim, viu o sangue, recuou e gritou: "Vamos para o hospital. Pegue seu cartão de seguro e venha para o carro antes de correr de volta para a entrada." Entrei na sala, peguei a carteira e o celular e liguei para uma ambulância. Finalmente, senti alívio ao saber que eles chegariam rapidamente. Mover-me até o estacionamento foi impossível, já que minha consciência começou a desvanecer e eu me arrastei até o chão frio, sentindo um calafrio por todo o corpo. Respirei fundo até que, de repente, fui puxada pelo braço. "Não vou deixar você morrer aqui."
Precisamos chegar rápido ao hospital, disse Leia, me puxando e me obrigando a caminhar até o estacionamento. Apesar das minhas náuseas e do desejo de esperar a ambulância, Leia não me ouviu, me empurrando à força para o banco de trás e começando a dirigir bruscamente. Agarrada ao meu celular, percebi que a paisagem pela janela estava errada. Não estávamos indo para a cidade com o hospital, mas sim para o campo denso, cheio de arrozais. Alguns minutos depois, Leia parou o carro e me arrastou para fora. Rodeada de campos e sem ninguém por perto devido ao horário de almoço, o sorriso malicioso de Leia cresceu enquanto ela pegava meu celular, que eu segurava com força. Os jovens de hoje em dia chamam uma ambulância por um pouco de sangue. Já pensou no que os vizinhos vão dizer se virem uma ambulância na frente de casa? Hoje em dia, os idiotas chamam ambulâncias por motivos ridículos, incomodando quem realmente precisa de ajuda. Você precisa ser disciplinada, sua nora boba. Vai a pé para o hospital e não seja mimada. Pegando meu celular, ela o colocou no bolso e me arrastou, quase sem forças, para os campos. Só os arrozais estavam à vista, ninguém por perto. Por favor, pare. Apesar das minhas súplicas desesperadas, Leia apenas riu com um sorriso desagradável. Sem dizer nada, me empurrou com toda a força. Caí sentindo a dor dos impactos. Satisfeita com meus gemidos, Leia riu e voltou para o carro sem olhar para trás. Espere, por favor, espere, gritei, segurando minha cabeça dolorida, mas o único som que voltou foi o do motor. Leia me deixou no campo e foi embora. Fechei os olhos para escapar da luz penetrante do sol. Sem celular para pedir ajuda, nenhuma ambulância viria para um lugar tão remoto. Mesmo que eu quisesse sinalizar por ajuda, estar num campo abaixo do nível da estrada significava que ninguém me veria. Eu poderia morrer. Esse pensamento foi o último que tive antes de perder a consciência. Meus olhos se agitaram e, ao piscar, vi o teto branco. Ao olhar ao redor, a cama limpa me confirmou que eu estava em um hospital. João Vitor, chamei por ele, que estava sentado ao lado da cama, segurando minha mão e deitado de bruços. João Vitor levantou a cabeça rapidamente. Marilu, estou tão feliz que você acordou. Ele me abraçou com lágrimas nos olhos. Ele tinha ficado ao meu lado o tempo todo em que estive inconsciente. Ainda confusa, João Vitor me explicou por que eu estava ali. Eu não tinha morrido, mas tinha desmaiado por um golpe de calor. Por sorte, o dono de um rosal, que tinha voltado cedo para almoçar, me encontrou e chamou uma ambulância, assustado com meu estado perigoso. Me levaram para um grande hospital próximo, onde salvaram minha vida. Ao ouvir o nome do hospital, percebi que era onde Thomas estava internado. Thomas veio me ver várias vezes, preocupado, então pensei em agradecer a ele mais tarde. Então meus pensamentos se voltaram para Leia. João Vitor, o que aconteceu com ela? João Vitor apertou minha mão com força e começou a falar com um rosto sério. Leia, aparentemente sem perceber nada, voltou para casa e tentou dispensar a ambulância, alegando que não sabia de nada. Os serviços de emergência suspeitaram que Leia poderia ser autora de uma falsa chamada. De repente, a porta se abriu. Mãe, o que aconteceu? Por que tem uma ambulância na nossa casa? Era João Vitor, que tinha entrado correndo. Ele supostamente tinha o dia de folga, mas foi ao trabalho por uma tarefa inadiável e voltou para casa mais cedo do que o previsto. Os serviços de emergência explicaram que estavam ali em resposta a uma chamada sobre uma pessoa com sintomas de insolação e sangrando pela cabeça, mas que a pessoa que chamou não aparecia em lugar nenhum. Eles estavam falando com Leia. Surpreso com o tom dela, João Vitor imediatamente chamou meu celular. Nesse momento, Leia, suando e sorrindo nervosamente, agarrou o braço de João Vitor. Ah, lembrei, ela foi às compras, disse minha sogra. João Vitor não foi o único a sentir suspeitas. Senhor, por favor, ligue para sua esposa, disse a pessoa do serviço de emergência. Leia se lançou sobre eles, enfrentando agressivamente o homem.
Enquanto isso, João Vitor ligou para meu celular. O toque do meu telefone vinha de Leia. Este é o meu toque de chamada. Pedi para Marilu usar o mesmo toque. Que coincidência me chamarem nesse exato momento. Mãe, me mostra seu celular, João Vitor insistiu. Frustrado pela insistência de Leia em não saber de nada, João Vitor enfiou a mão à força no bolso dela e tirou meu celular. Ele olhou para Leia com ódio. Leia soltou um pequeno grito e correu para o segundo andar, tentando fugir de João Vitor, que a seguiu imediatamente. Ela escorregou antes de chegar ao topo da escada e caiu, dobrando as pernas em ângulos claramente antinaturais. No final, Leia, chorando de dor nas pernas, estava muito preocupada para falar de mim. Os serviços de emergência disseram que iam chamar a polícia para iniciar uma busca e João Vitor aceitou de bom grado. Incapazes de deixar Leia naquele estado, a levaram a contragosto para o hospital de carro. Ao chegar ao hospital, João Vitor me encontrou por acaso. Se ele não estivesse no hospital, estariam pensando em entrar em contato comigo depois que eu acordasse para ouvir o que aconteceu. Encontrando-me por acaso, João Vitor estava aliviado. Ele deixou Leia aos cuidados dos médicos e ficou ao meu lado o tempo todo. Marilu, me desculpe. Nunca pensei que minha mãe pudesse fazer algo assim. Ela é má, mas não violenta, não assim. Sinto muito por ter te colocado em perigo. Estou feliz que você esteja viva, João Vitor se desculpou com lágrimas nos olhos. Felizmente, o corte na minha cabeça não era grave e a hemorragia tinha cessado quando me levaram ao hospital. O golpe de calor era mais grave e eu estava recebendo soro, mas quase tinha acabado, e se não houvesse mais tonturas ou outros sintomas, eu poderia ir para casa. Pensar em voltar para aquela casa me fez sentir um peso. Então me perguntei o que teria acontecido com Leia desde que cheguei ao hospital. Não é culpa sua, João Vitor, mas não posso mais viver com ela. O que aconteceu com ela? Perguntei enquanto acariciava as costas chorosas de João Vitor. João Vitor, com uma expressão ligeiramente desconfortável, disse: na verdade, ela está no quarto ao lado. Leia quebrou as 2 pernas e ficará hospitalizada por um tempo. Definitivamente está sendo punida, disse João Vitor com um rosto sério. Não pude ficar quieta. João Vitor, vou até o quarto da Leia, eu disse enquanto me levantava da cama, firme sobre os pés. João Vitor me acompanhou até o quarto ao lado. A sala estava vazia, exceto por Leia. Aproximei-me da cama dela e disse: que espetáculo terrível. Agora você entende por que alguém chamaria uma ambulância. Olhei fixamente para ela. Ao me ver, Leia retrucou: você está com boa aparência. Deve ter sido tudo uma atuação, ela disse e se recusou a estabelecer contato visual. Incapaz de conter minha raiva, disse: só estou bem porque logo depois chamaram uma ambulância, senão eu não estaria aqui hoje. Agora vejo que você não tem remorso pelo que fez. Vou te processar, prepare-se, retruquei. Leia lançou insultos e gritou que eu poderia processá-la, mas eu a ignorei e saí do quarto. No dia seguinte, recebi alta. Imediatamente fui ver um novo apartamento que tinha solicitado e decidi me mudar no mesmo dia. Empacotamos nossas coisas sem pressa e nos mudamos da casa de Leia. Enquanto isso, João Vitor contratou um advogado e se preparou para processar Leia. Quando fomos ao quarto de Leia com o advogado, no começo ela parecia surpresa, mas depois começou a gritar de raiva. Você sabe o que está fazendo? É tão ruim assim uma pessoa jovem limpar o jardim? Sofrer um golpe de calor foi culpa sua. Honestamente, é difícil processar sem provas diretas do que aconteceu antes de Marilu desmaiar. Mas temos o registro de chamadas do telefone da Marilu solicitando uma ambulância e logo depois vimos você com o telefone da Marilu, sem mencionar o sangue da Marilu no seu carro. Chocada com as palavras frias de João Vitor, Leia começou a chorar e lançar insultos. Diga o que quiser, mas prepare-se para uma indenização adicional por difamação. Minha voz firme deixou Leia chorando de impotência.
Deixamos o resto para o advogado e nos mudamos para nosso novo apartamento, desfrutando de uma vida tranquila apenas para nós dois. 3 meses depois, Leia ligou. Ninguém tinha fornecido um celular para Leia durante sua estadia no hospital, então eu tinha esquecido de bloquear o número dela. Vendo João Vitor concordar, respondi hesitante. Por que não há ninguém em casa? Esta é sua casa, não é? Volte para casa com seu pai Thomas e comigo. Machucamos nossas pernas e precisamos de alguém para cuidar de nós. Mesmo alguém tão tolo quanto você deveria entender que o dever de uma esposa é cuidar de seu marido. Justo quando João Vitor estava prestes a gritar, ouvimos Leia rir ao telefone e dizer: devolve rapidamente o dinheiro que te emprestei. Embora tenha demorado alguns segundos para assimilar as palavras de Leia, ainda não tinha ideia do que ela estava dizendo. Parece que Leia pensa que a compensação que me pagou era dinheiro que ela me emprestou. Confuso pelas palavras de Leia, João Vitor pegou o telefone. Aqui, a única com uma mente e atitude podres é a mamãe. Não queremos mais saber de você. Nunca mais volte a nos ver. Procure o significado de compensação em um dicionário. Afaste-se de nossas vidas para sempre, gritamos antes de desligar e bloquear imediatamente o número dela. João Vitor até apagou as informações de contato de Leia. Embora tivéssemos chegado a um acordo com Leia através de uma indenização, decidi denunciar seus atos à polícia. Aconteceu que Leia já estava sendo processada pelo proprietário do jardim. Minha queda tinha causado danos significativos à plantação de arroz, afetando a colheita e danificando a bomba usada para gerenciar a água no campo. O proprietário estava furioso. Depois de pagar uma indenização para mim, Leia estava quase falida e incapaz de pagar suas dívidas. Ela exigiu que eu lhe devolvesse o dinheiro, mas isso já não era da minha conta. Fui pedir desculpas à proprietária com uma cesta de frutas, mas ela riu e disse que a culpa era da pessoa que me empurrou. No final, Leia teve que pedir um empréstimo para pagar a indenização ao proprietário e estava lutando para devolvê-lo. Leia também estava enfrentando o divórcio de Thomas e tinha sido expulsa de casa. Ela nunca mudou sua opinião de que eu era quem tinha afastado seu precioso filho. Parece que Leia não suportava que Thomas e eu nos dessemos bem. Ela me atribuiu tarefas impiedosas enquanto Thomas estava hospitalizado, tentando me ensinar uma lição sobre quem estava no controle. Como resultado, suas ações quase levaram a um homicídio culposo, o que fez até mesmo Thomas repudiá-la. Depois da divisão de bens, Thomas vendeu a casa da família e se mudou. Leia ficou sem lar e agora passa seus dias em um estado terrível, ainda procurando por Thomas. Mas ela nunca o encontrará, pois agora ele vive conosco. Ficamos juntos até que Thomas decida seu próximo passo, sem avisar Leia, é claro. Thomas recebeu alta do hospital e melhorou o suficiente para fazer caminhadas diárias como parte de sua reabilitação. Suas atividades diárias diminuíram um pouco, mas ele não precisa de cuidados permanentes, então optamos por ficar por perto e cuidar dele. Thomas e eu ainda temos um relacionamento excelente e frequentemente saímos juntos em viagens ou jantamos nos nossos dias livres para mudar de ares. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que foi demitido por defender suas colegas de trabalho, do chefe que oprimia as mulheres da empresa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!